Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. Reitero sempre também que o nosso objetivo é apresentar, temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para quê? Para que você construa aqui com a gente a sua opinião, a sua forma de pensar. E o grande debate de hoje vai tratar sobre como os brasileiros, como todos nós, devemos, a partir de agora, nos comportar durante a pandemia do novo coronavírus. Afinal, a população deve seguir as orientações, os conselhos do presidente Jair Bolsonaro ou as orientações, os conselhos do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Olá, boa noite, Mona Lisa, boa noite, Carol, boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Muito boa noite, Mona Lisa, boa noite, doutor Augusto, boa noite ao espectador da CNN. Então, a gente começa hoje com você, Caio, por favor. Pois é, Nós devemos seguir, então, o presidente da República ou o ministro da Saúde. A minha resposta nesse caso é nenhum dos dois, porque ambos são políticos, doutor. No Estado Democrático de Direito, o que nós devemos seguir é a lei. O problema se dá quando a lei ela fere garantias fundamentais e, portanto, passa a ser rejeitada de alguma forma pela sociedade. Já numa situação de pandemia, o que deveria nos orientar, a gente já falou isso várias vezes, é a ciência, E aqui o problema é que a ciência foi politizada. O ministro Mandetta não representa a ciência. Ele representa a visão majoritária da comunidade médica que acredita, sem evidências irrefutáveis, que parar a vida econômica da sociedade retarda o contágio em massa, por assim dizer, da população. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro não representa a negação da ciência. Ele representa a visão de outros médicos, outros cientistas de outras áreas, que afirmam que o custo em vidas humanas de uma recessão econômica é maior que o do próprio vírus. Percebam que ambas essas posições elas são válidas. Elas deveriam ser respeitadas no debate público, mas a grande imprensa, salvo raríssimas exceções, já escolheu o seu lado e abafa as vozes do contraditório. Agora, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa maniqueísta, de raciocínio binário, que enxergasse um demônio no presidente da República e um anjinho no ministro da Saúde. Nesse caso, qual doutor Mandetta eu deveria seguir? O que fala ou o que age? Porque ontem, em entrevista, o ministro ele deu a seguinte declaração. Dentro do ministério, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Até agora, nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe. Bom, primeiramente, essa declaração ela não é verdadeira. Até nas coletivas de imprensa, a distância entre as pessoas é inferior a 1 metro. É só o espectador da CNN pesquisar no YouTube. Mas, enfim, por amor ao debate, vamos desconsiderar esse descompasso do ministro com a realidade. Se o próprio Ministério da Saúde preveniu o contágio de 100% da sua equipe com medidas simples de distanciamento social, por que não aplicar esse mesmo protocolo, com prudência, a empresas, indústrias, comércio, especialmente naqueles municípios pouco afetados pela pandemia? Por isso que eu insisto, qual Mandetta nós devemos seguir? O que defende que toda a população brasileira, em todo o território nacional, tem que ficar trancado em casa empobrecendo, ou o Mandetta que adotou protocolos bem-sucedidos de distanciamento social e trabalha com 100% do seu salário garantido, assim como toda a elite do funcionalismo público e da imprensa, que anda batendo recordes de audiência com o povo em casa. Então, é muito difícil saber quem nós devemos seguir num momento como esse e eu só rezo aí para o meu caro debatedor não sugerir que nós sigamos cegamente a OMS, que é um órgão internacional que tem demonstrado ser muito mais político que científico. Por favor, então, suas primeiras considerações, Augusto. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Eu, numa entrevista ontem do Clóvis Arnes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a frase dele é a seguinte: quem é contra o isolamento social é contra a ciência. Então, primeiro respondendo a pergunta do debate de hoje, em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos seguir? Ministro Mandetta ou presidente Bolsonaro? A resposta para mim é evidente e é extremamente simples. O ministro Mandetta. Evidentemente, o ministro Mandetta. E não só o ministro Mandetta.
devemos seguir a recomendação do maior órgão representativo da medicina, que é sim a Organização Mundial de Saúde, que, veja bem, não é de direita, não é de esquerda, não é americana, não é chinesa, não é da Bielorrússia, não é da Jamaica, é uma Organização Mundial de Saúde, que continua recomendando como única medida acertada neste momento o isolamento como ele está feito. Eu poderia também dizer que seguir as recomendações do ministro Mandetta é seguir as recomendações do que todos os líderes atuais de grandes países estão fazendo. Ou a gente pode também tentar seguir aquilo que o ditador do Turcomenistão ou da Nicarágua propõe, que é basicamente a mesma coisa que o presidente Bolsonaro. Então, nessa pergunta, eu fico sempre do lado da ciência. E como bem disse o Caio, médicos têm uma visão majoritária de que essa é melhor. No momento de pandemia tão grave quanto essa, eu prefiro sempre me filiar à corrente majoritária, que é a mais prudente e a mais certamente estudada. Mas tem uma observação a fazer que eu acho importante. O ministro Mandetta, ele também é um político. Foi secretário de saúde, deputado federal 2 vezes e, obviamente, tem um plano político pela frente. Eu prefiro o ministro Mandetta quando ele só é um quadro exclusivamente técnico e não um quadro político. E ontem, nas entrevistas que ele deu, me incomoda um pouco essa postura. Porque, veja bem, ou o ministro Mandetta é aquele que diz que o presidente Bolsonaro é um grande líder, ou o ministro Mandetta é aquele que numa entrevista à televisão faz críticas diretas à postura do presidente. Concordo com o ministro Mandetta e não concordo com o presidente, mas acho que não é bom para o debate, não é bom para o momento atual que nós vivemos, essa polarização entre o ministro e o presidente, porque ela acaba gerando o quê? Uma insegurança na população. A população, muitas vezes, tanto que nós estamos aqui tendo que responder uma pergunta, a população muitas vezes não sabe, bom, se o presidente fala uma coisa e o ministro fala outra, a quem eu devo seguir? E aí a gente acaba criando, o que vem sendo criado, teorias negacionistas de que o vírus não existe, de que o coronavírus é uma invenção da China, é uma invenção de uma emissora de televisão. Então nós não podemos cair, mais uma vez, isso eu venho dizendo desde o primeiro debate aqui, numa disputa política, ideológica de um tema que é exclusivamente científico e médico. Caio, por favor. Bom, já que o doutor mencionou aí a OMS, né, apesar do meu alerta, é muito importante a gente retomar o histórico recente, né, de declarações, né, do secretário da OMS, o senhor Tedros, em relação à pandemia, né? Para ficar aqui em alguns temas, eu também não vou aborrecer o espectador da CNN com datas e manchetes, mas ele disse que as viagens deveriam continuar, né? Criticou países que fizeram lockdown aí em aeroportos. Ele chegou a falar que o vírus não era transmitido para o ar, né? Então pelo ar, repercutindo aí uma sabida fake news, disse que não era necessário o uso de máscaras, né? Ele demorou, inclusive, a decretar, a aceitar, né, a ideia de uma pandemia. E, para mim, o mais absurdo, ele aceita aí de forma bovina, de forma passiva, os dados, obviamente fraudados, né, da ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês. Talvez porque a China tenha sido a principal apoiadora da sua candidatura, né, junto à Organização Mundial da Saúde, né? Simplesmente não faz o menor sentido numa cidade como Beijing admitir que os números, né, da Covid-19, especialmente considerando que a China foi o epicentro original da pandemia, eles estejam aí com casos de infecção contados às simples dezenas e o número de óbitos inferior a 10. Então, isso é muito surreal. O Tedros, ele também tem um histórico um pouco conturbado, né, quando ele foi ministro da Saúde do seu país, lá na Etiópia. Inclusive, é acusado de encobrir três epidemias de cólera. Então, assim, dado esse contexto e considerando, inclusive, que a OMS é simplesmente um organismo multilateral, não vinculante, certo? A gente tem que interpretar com uma certa ressalva, com uma certa reserva, as diretrizes e as diretivas que vêm de lá, porque, como eu disse, é um órgão extremamente politizado, da mesma forma que a ONU, da mesma forma que a OMC, né? Esses são processos naturais. Então, é muito acientífico aceitar como verdade o que vem da OMS, até porque, como eu provei aqui, eles já se desdisseram uma série de vezes. Sim, hoje tem a informação, né, mais relevante de hoje é que para mudar as medidas aí de isolamento e quarentena, a orientação da OMS para o mundo é seguir pelo menos 6 recomendações.
colocada essa informação. Então, Augusto, você tem algo a rebater ou a gente já vai para o segundo tema? Não, tenho sim, acho bastante importante. Infelizmente, essa pandemia é absolutamente nova em muitos aspectos. Então, eu já disse isso aqui várias vezes, o estudo dela é dinâmico. Então, se a OMS em alguns momentos fez algumas recomendações que hoje teve que mudar, é justamente porque esse estudo vem acontecendo enquanto pessoas vão morrendo. Por exemplo, hoje a OMS afirmou que a Covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a H1N1. Com relação, acho que tem um ponto bem importante com relação ao ministro Mandetta não respeitar o distanciamento ou pregar o distanciamento social no momento de dar entrevistas e requerer o isolamento da população. Eu tenho uma coisa a dizer que eu acho muito importante e aqui saio sim em defesa do ministro. Ele está no fronte de batalha nesse momento. Então, se ele está ali não respeitando eventualmente os 2,5 metros entre um entrevistador e outro, é porque realmente ele está numa urgência de passar para a população aquilo que está acontecendo. É a mesma coisa, querer cobrar um rigor absoluto do protocolo de distanciamento, é a mesma coisa você pedir para que um médico agora numa UTI fique afastado um pouco do seu colega ou do seu enfermeiro. Estão todos no fronte de batalha, no meio de uma guerra que já matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, se ele não respeitou ali na entrevista, quero que isso é um detalhe bastante pequeno dentro do trabalho ainda muito elogiável que ele vem fazendo. Doutor, você não acha então também que o trabalhador que está em casa, ficando cada vez mais pauperizado, perdendo a sua renda, não está no fronte de batalha pela sobrevivência da sua família? Claro, certamente está aguardando os R$600 que está prometido há bastante tempo e para uma série de pessoas ainda não chegou nem perto do bolso. Na verdade, pelos acontecimentos aqui no Brasil, ao invés dos R$600, ele podia cometer algum crime, porque assim ele ia parar no presídio, ia entrar com o auxílio reclusão, que ao invés de R$600 é R$1.039, ia ser beneficiado pela bandidolatria, denunciada inclusive pelo ministro do STF, quando diz que Covid-19 não é habeas corpus, e estaria agora solto, sem monitoramento, recebendo R$1.039 de auxílio reclusão, enquanto o cidadão de bem, trabalhador, fica preso em casa por determinação de elites políticas que não abriram mão de um centavo, não só da sua remuneração, mas também do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então você percebe a diferença. Esse é o Brasil. É o Brasil que prende o cidadão de bem e solta os criminosos. Sim, apenas para colocar mais um elemento, essa é a minha função aqui, nas entrevistas coletivas do Comitê de Crise do governo, não é só o ministro da Saúde que não mantém, então, a observação do Caio milimétrica, são todos os ministros naquela mesa. Ministro da Justiça, hoje, Sérgio Moro, ministra da Família, Mulher, Damares, nas outras vezes, os outros ministros, todos ali compondo, inclusive por uma determinação, Caio e Augusto, da regra estabelecida pelo Palácio do Planalto. Antes, as entrevistas coletivas eram no Ministério da Saúde, apenas com o ministro e a equipe técnica do Ministério da Saúde. Aí, por uma determinação do presidente e do governo, passou a ser no Palácio do Planalto, com todo mundo ali, mais gente dividindo menos espaço. Aí eu coloco para vocês agora, Caio e Augusto. Então, Mona Lisa, é óbvio que a maioria dessas medidas draconianas, elas são impossíveis de serem cumpridas. Esse é justamente meu ponto. Eu iria além da questão da coletiva que eu trouxe aqui, que é facilmente verificável. É muito ingênuo a gente achar que o ministro Mandetta e a sua equipe pegam elevadores sempre desacompanhados. Também é ingênuo achar que eles entram numa sala em fila indiana, mantendo 3 metros de distância um do outro. O que não quer dizer que haja formas efetivas de distanciamento social. A gente sabe que isso é perfeitamente possível. Eu só peguei carona na afirmação dele que disse peremptoriamente 100% da minha equipe não está infectada. Portanto, vamos replicar isso, especialmente naquelas cidades em que não há um caso de coronavírus ou em que há pouquíssimos casos. O Brasil não precisa necessariamente parar em toda a sua extensão. Esse é um país continental, com realidades muito distintas. A gente tem que analisar a questão em caso, de forma científica. Tem coisa menos científica que aplicar uma solução homogênea para uma realidade heterogênea. Vamos falar do conceito de igualdade material, que a esquerda gosta tanto, tratar os iguais igualmente, os iguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Poxa, como que você vai usar o mesmo protocolo por epicentro da doença no Brasil, que é o caso aqui de uma grande metrópole como São Paulo, você vai usar esse mesmíssimo critério para cidades do interior que estão aí de mãos atadas, sem poder produzir
né, vendo as suas reservas financeiras se esgotarem. Eu fico imaginando o que está por trás, né, de todo esse endosso, de todo esse apoio político, né, a essas medidas draconianas, e a única coisa que me vem à mente é a ausência de necessidade de licitação pública, viu, doutor, para fazer contratações. É a única coisa que explica, né, um prefeito, até um governador, não está desesperado para fazer voltar a girar a roda da economia sempre de forma prudente, de forma responsável, como outros países do mundo já provaram que é possível sim fazer. Algo a colocar, Augusto? Tenho sim. Eu acho que as medidas não são draconianas, elas são medidas científicas, para começar. Concordo com a fala da Mona Lisa e um pouco com a fala do Caio. Só um minutinho. Não é minha fala, eu trago apenas informações. Mas okay? exatamente. Só informações. A sua informação que não deixa de ser uma fala. Concordamos com os fatos, né, doutor? Esse é um fato, realmente, mas é um fato. Vamos lá, por favor. Que muitas vezes, e isso eu acho extremamente ruim para a população, protocolos diferentes sendo adotados, principalmente do ponto de vista de imagem. Eu me recordo uma daquelas primeiras entrevistas que todo o gabinete de crise deu, a história da máscara. Um ficava com a máscara uma hora, tirava a máscara ficava de um lado, a máscara ficava do outro. Para quem está vendo isso, é muito ruim, porque você em casa fala, bom, o que eu devo fazer? Então, isso é bastante ruim, mas para mim não há nada pior em matéria de protocolo do que fez recentemente e vem fazendo quase que diariamente o presidente da República. Desrespeitando, sim, seu próprio ministro, ele vai em feiras livres, vai em padaria, cumprimenta as pessoas com a mão, deixa a sua mão ser beijada, dá fungada no nariz com o braço na frente de milhões de pessoas que estão assistindo. Acho que nada pior em matéria de quebra de protocolo que vem fazendo reiteradamente, todos os dias, o presidente da República. Então, acho que isso é uma imagem muito, muito ruim para todos nós. Posso colocar o segundo tema, debatedores? Vamos lá. Então, vamos lá. O nosso segundo tema é que a Advocacia Geral da União estuda entrar com ações judiciais contra medidas de isolamento e restrições impostas, pelos estados e pelos municípios. Segundo a AGU, essas ações seriam para garantir a ordem democrática no nosso país. Começo com você, Caio, por favor. Pois é, Bom, corretíssima a Advocacia Geral da União em ambas as situações. Então, acerta na defesa dos direitos e garantias individuais, como liberdade de trânsito, o sigilo das comunicações, contra os abusos de autoridade dos ditadorzinhos enrustidos nas prefeituras e nos governos, e acerta em defender que as determinações da União prevaleçam sobre estados e municípios. E esse também é o entendimento do Procurador-Geral da República. Só o STF mesmo, violando a sua função precípua de guarda da Constituição e jogando pela janela o conceito de soberania nacional, rejeita, às vezes monocraticamente, já falamos isso aqui, as medidas do Executivo por interpretar da cabeça deles que elas contrariam recomendações da OMS. Então, é triste saber que eu vivi para ver uma lei nacional, constitucional, soberana, ser descartada por um tribunal em favor de recomendações não vinculantes de um órgão internacional politizado que mais parece, sinceramente, um serviço de relações públicas do governo chinês. É lamentável e é antipatriótico. Outro ponto que eu queria abordar aqui, sobre esse tema diz respeito a uma polêmica que eu vi crescer na internet, nas redes sociais. Pessoal, tem uma diferença gritante entre as intenções autoritárias do governador de São Paulo e a portaria interministerial publicada pelos ministros Mandetta e Moro em 17 de março. A portaria do Ministério da Saúde e da Justiça, ela apenas regulamenta uma lei federal, a Lei 13.979. Essa lei foi votada pelo Congresso Nacional. Portanto, a portaria do ministro Mandetta e do ministro Moro, ela não cria nem modifica direito substancialmente. Quem fez isso foi o Congresso Nacional, legitimamente. E mais, a própria portaria esclarece, no seu artigo 7º, se não me engano, que o infrator ele não vai preso, porque a gente está falando de uma ofensa, de um crime, com baixo potencial ofensivo. Então, a pessoa, ela simplesmente assina lá um termo circunstanciado e é liberada. Ou seja, só o governador de São Paulo cogitou prender cidadãos por romper a quarentena. E pior, ele sinalizou que o governo do estado vai usar informações individuais sigilosas para fiscalizar o cumprimento do isolamento. E aqui não se trata, doutor, de usar um agrupamento de dados de forma anônima e com viés científico, como já tinha proposto o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Marcos Pontes. Quando a sua intenção é multar, é prender, você precisa identificar individualmente o infrator, a autoria do crime.
né? Ou seja, a ideia do governador de São Paulo é uma violação inaceitável dos direitos e garantias individuais. Fora que ofende muito o senso de justiça do paulista saber que o mesmo Estado que prende o cidadão de bem em casa, espionando o seu celular, solta bandido sem monitoramento e é incapaz de bloquear sinal de celular em presídio. Mas então, voltando ao ponto, peço desculpas por ter me alongado, não cabe comparação entre as declarações autoritárias do governador de São Paulo com medidas regulamentares do governo federal por meio dos ministérios da Saúde, da Justiça, da Ciência e Tecnologia. Falar que tudo é a mesma coisa é pura desinformação e politicagem. Augusto, por favor. Eu acho curioso que todo mundo agora virou defensor de direitos e garantias fundamentais. Eu sempre fui, doutor. O advogado-geral da União, em uma nota, disse o seguinte, que medidas de restrição devem ter fins preventivos e educativos, não repressivos, autoritários e arbitrários. Eu não poderia deixar de concordar mais com o advogado-geral da União. Concordo integralmente com todas as palavras dele. Mas onde é que estava esse posicionamento nos últimos 10 anos? E muita gente concorda e aplaudiu essa posição hoje do advogado-geral da União. Onde essas pessoas estavam escondidas nos últimos 10 anos em que vige no Brasil uma política de encarceramento em massa que manda para a prisão a terceira maior população carcerária do mundo, majoritariamente o negro, pobre, sem instrução, primário, preso por crime, sem violência. Onde esses defensores dos direitos e garantias fundamentais se esconderam nos últimos tempos? O governador Dória é um protótipo de ditador que está aqui monitorando os telefones das pessoas. Onde estavam esses defensores das garantias e liberdades fundamentais em 2008, por exemplo, onde a CPI dos grampos comprovou que havia mais de 1.000 interceptações telefônicas por dia no Brasil, comprovou que pessoas ficavam monitoradas por decisões absolutamente genéricas da Justiça por mais de 2 anos, depois com inquéritos policiais que vinham a ser arquivados. Nós, aqui, advogados criminalistas e a sociedade civil, levantamos a mão para esse abuso e éramos taxados, como sempre somos, os defensores de bandido. Nunca os defensores de garantias e direitos fundamentais de todos nós. Porque sim, se de fato se abre uma porteira para combater uma pseudo-legalidade, se abre uma porteira para qualquer cidadão. Então, eu sou um defensor de garantias e direitos fundamentais, mas sempre fui. Eu acho curioso o surgimento agora do que eu chamaria de os garantistas de ocasião. Agora que é uma divergência política entre o posicionamento do governador Dória e o presidente Bolsonaro, todo mundo quer ser garantista. Inclusive com essa questão do telefone, eu acho curioso. A gente... Ali, quando faz uma pesquisa num site de busca para pesquisar alguma coisa para comprar e 3 minutos depois a nossa rede social começa a aparecer aquele produto, a gente não sai na Avenida Paulista chamando o dono do Google ou de qualquer outra empresa dessas de comunicação de ditador. Porque eles estão, de alguma forma, invadindo a minha privacidade. Isso aqui é a maior invasão de privacidade essa do que uma pessoa olhar a sua pesquisa e te recomendar produtos. Eu não vejo ninguém criticando isso. É criticável? Extremamente criticável. Mas o que eu tenho visto agora é, mais uma vez, a utilização política e ideológica de uma pandemia. Garantistas de ocasião? Não. Aqui, se é para defender direitos e garantias fundamentais, vamos defender a todo momento. Preciso colocar mais uma informação nesse debate que hoje, eu não sei se os debatedores acompanharam, na entrevista coletiva que o governador de São Paulo faz todos os inícios de tarde, né, por volta da 1 da tarde, ele disse que não tem a intenção de prender nem multar ninguém, que essa informação está sendo usada politicamente contra ele. Coloco a informação para vocês. Caio. A próxima vez que ele não quiser que uma informação seja usada politicamente contra ele, eu recomendo que ele não a diga em voz alta em entrevista oficial, né? E, bom, doutor, endereçando aí a sua pertinente questão sobre o uso, né, de dados pessoais para publicidade, eu ainda prefiro receber um anúncio customizado online do que ir para a cadeia por isso. Né? Existe uma diferença de gradação nítida nessas duas situações e quando você tem direitos e garantias fundamentais, como é o caso da liberdade de ir e vir, liberdade de trânsito, privacidade, esse tipo de coisa, violado ou na iminência de ser violado pelo governador do seu estado, isso sim pode motivar as pessoas, inclusive, a incorrerem em desobediência civil e irem às ruas, mas é impossível não traçar, é importante não traçar um paralelo entre situações tão distintas, até porque o Brasil tem legislação regulando isso, né? Você tem o Marco Civil da Internet, você tem a Lei de Proteção de Dados também, isso já foi amplamente discutido, e existe também uma relação contratual entre as pessoas, né, que usam aparelhos celulares e as operadoras.
né, e também nas redes sociais. Por mais que ninguém leia os termos e condições, e aqui é muito importante a gente saber o que a gente está assinando, isso não chega a mandar ninguém para a cadeia, né? Isso daí é gravíssimo, né? Eu quero endereçar o ponto que você colocou também sobre o mito do encarceramento em massa. Eu recomendo aí o excelente artigo do promotor público Bruno Amorim Carpes sobre isso. A gente vive num país, doutor, e você sabe muito bem disso, em que, por mais que o nosso sistema prisional tenha aí 600, 700 mil presos, tem outros, se juntar, regime fechado, regime semiaberto, por aí vai, você tem mais de 500 mil de mandados de prisão em aberto. Né? Como que você vai falar em encarceramento em massa quando menos de 10% dos homicídios são solucionados no Brasil? Né? É óbvio que não. Na verdade, o Brasil não prende demais, o Brasil prende pouco. Só a seleção brasileira do crime realmente está nas penitenciárias. O resto são exceções e a gente não pode tirar a exceção pela regra. Já falei, né? No Brasil, a cadeia ela não tem portão, ela tem porta giratória. Isso começa desde o início do sistema penal, né? Com as audiências de custódia, o relaxamento de prisões. Você tem esses casos, né, de criminosos reiterados, cometem crime depois de crime, depois de crime, depois são soltos e soltos e soltos e por aí vai. A gente conhece a nossa realidade. O governo do Estado de São Paulo, ele tem praticamente uma estatística de quantos egressos, né, vamos dizer assim, do sistema prisional não retornam, né, para o regime semiaberto depois das saídas temporárias. Menos Ainda 10%, assim, Caio, menos 10%. Mas vamos voltar para o tema. Mas isso é bandido na rua, doutor, isso é completamente ilegítimo. Eu vou ter o maior prazer em discutir com você. É verdade. Isso é uma área que eu trabalho há 20 anos. Eu vou ter o maior prazer, mas esse não é bem o tema. Posso só falar... você trouxe, eu não queria deixar passar sem resposta, porque essa história bem do lateral. Eu trouxe de forma bem lateral. Você está insistindo um pouco. É um mito. Eu não vou ter tempo de responder, adoraria ter tempo de responder todas as informações erradas que você trouxe, mas eu não vou ter tempo agora de responder uma por uma. Fica a sugestão aí para o próximo debate. Deixa eu só fazer uma rápida observação, porque eu acho curioso o seu raciocínio em dizer ao mesmo tempo que os estados e municípios que, por exemplo, não têm casos comprovados de Covid-19 poderiam ter a liberdade de gerenciar aí o seu isolamento, etc. E, ao mesmo tempo, você acha que a federação, que o governo federal, a União, ela tem que determinar essas medidas. Assim, quem, afinal, vai determinar? Os estados e municípios que não têm casos, então podem ali flexibilizar o seu isolamento, ou tem que ser uma decisão exclusiva da União? E é isso que diz, aqui só voltando especificamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, é isso que o ministro Alexandre de Moraes diz. Os estados e municípios têm que ter liberdade de dadas, isso vai de acordo com o que você falou, Caio, por isso que eu estou achando que essa divergência aqui, ela está um pouco sem sentido. Os estados e municípios têm que ter liberdade de analisar da sua própria situação de casos, de leitos hospitalares, decidir o que é melhor. O Estado de São Paulo, neste momento, acertadamente, entende que o melhor que temos a fazer é isso. Se daqui a 2, 3 semanas a gente mudar, espero que a gente mude, é uma determinação do Estado. A gente não pode ficar dependendo, até porque a Constituição prevê que a competência, especificamente na saúde, é concorrente. Esse era o meu argumento. Esse era o meu argumento para fazer o à parte aí a sua fala. A competência, ela é concorrente. Então, como a gente tem que determinar para o sistema ser harmônico, certo? Então, você tem uma norma geral que vem da federação, do ente federativo máximo, da União, certo? E ela pode ser especificada em caso, às vezes pelo município, às vezes pelo Estado, só que de maneira nenhuma ela pode suplantar a Constituição Federal e avançar sobre direitos e garantias fundamentais. Não tem nada contraditório no meu argumento. O que tem de inaceitável são governadores e prefeitos aí com um ditadorzinho enrustido que habita os seus egos quererem atropelar a Constituição Federal e sair impondo esse tipo de sugestão que, ainda bem, o governador já retirou do debate público. Sim. Vamos colocar, então, o nosso terceiro tema. Falamos sobre o socorro aos estados e aos municípios, socorro que foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados agora há pouco. Uma outra informação para o debate de vocês é que o ministro Paulo Guedes afirmou à CNN Brasil, afirmou a nossa analista de política, Renata Agostini, que o projeto é uma irresponsabilidade fiscal, já que o governo federal teria que cobrir por 6 meses a queda de arrecadação, né, de 2 impostos, o ICMS e o ISS. Augusto. Eu prefiro voltar a uma fala que eu fiz num outro debate em que a gente discutia medidas econômicas para dizer o seguinte: o que eu acho realmente uma irresponsabilidade?
Uma responsabilidade é você não priorizar, neste momento, medidas emergenciais. Medidas emergenciais, como disse Marcos Lisboa, presidente do INSPER, deve seguir uma gradação de importância. Qual que é a primeira gradação? O que é o mais importante neste momento? Os mais vulneráveis, que precisam receber o dinheiro destinado à renda emergencial e que, na sua integralidade, não estão recebendo ainda. Há relatos por todo o Brasil de pessoas extremamente vulneráveis que um dia sem receber R$600 é um dia a mais que elas não têm o que comer e o governo precisa endereçar as medidas emergenciais, primeiro para garantir esse mais vulnerável, depois garantir quem? A micro e pequena empresa, porque essa vai ser a primeira a quebrar caso não haja uma saída governamental para ajudar. E o governo tem tentado fazer isso. Agora, o que não pode acontecer, e isso para mim é a maior responsabilidade, é você aparecer agora como um oportunista da pandemia. Então, são aqueles estados e municípios, por exemplo, quebrados, com problemas seríssimos já há muitos anos, tentarem de alguma forma costurar algum tipo de renegociação, costurar algum tipo de acordo, surfando na onda da pandemia para ter algum tipo de benefício. Então, a maior responsabilidade neste momento, haja questão, a briga, e também, volto a dizer, briga entre membros do governo nesse momento não é a hora. O ministro Paulo Guedes, presidente do Senado e presidente do Congresso, tem que se compor. Porque não é o momento de ter esse tipo de disputa. Mas mais do que isso, volto a dizer, momento nenhum é aquele de se tentar, de forma absolutamente oportunista, angariar algum tipo de benefício nesse momento de pandemia. É isso que não pode acontecer. Caio, por favor. Eu acho impossível você compor com figuras e agentes públicos, né, que justamente, nas suas palavras, doutor, se aproveitam aí de uma situação de pandemia, né, para dar asas, né, ao seu oportunismo político, e eu diria até orçamentário, né? Você vê que o Congresso, os governadores, eles estão redefinindo o que é o assistencialismo estatal. Antes, era a redistribuição de riqueza, né, do cidadão para o cidadão. Agora é do cidadão para o próprio governo. Eu lembro aqui, o estadista americano, né, o Abraham Lincoln, ele dizia que um governo das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas nunca desapareceria da face da terra. Essa era a visão que ele tinha de uma democracia pujante. Eu fico imaginando, doutor, se o Lincoln conhecesse o Rodrigo Maia, se ele conhecesse o Alcolumbre, se ele tivesse o desprazer de conhecer as lideranças do Centrão, ele certamente repaginaria aí a frase dele e diria alguma coisa como: olha, o Brasil é o governo do governo, pelo governo e para o governo. E não tem futuro nenhum, porque é óbvio que o único gerador de riqueza é o indivíduo, seja ele como autônomo ou associado como empresa, ele é o contribuinte. E vamos voltar àquela questão do oportunismo político, já tratamos disso aqui, é tão fácil, né? É moleza você bancar o governante responsável, rolando a dívida do seu Estado, pegando o dinheiro da União, certo? Assistindo a economia nacional entrar em frangalhos, enquanto você vê a popularidade do seu eventual adversário político derreter para 2022. Isso é muito feio. Essa bomba fiscal, né, que os parlamentares estão jogando no colo do governo federal é um desserviço à nação. Inclusive, eles estão pegando dinheiro emprestado das futuras gerações do Brasil sem perguntar para elas o que elas acham disso. Então, assim, é uma vergonha, o oportunismo político salta aos olhos e isso vai na contramão do que quer a maioria da população brasileira, que elegeu um governo de viés liberal na economia de forma majoritária nas eleições de 2018. Então, esses atos do Congresso são vergonhosos e vão na contramão, não só da agenda liberal, mas da democracia brasileira. Sim, eu quero saber se o Augusto tem mais algo a completar sobre esse assunto ou se a gente já vai para os argumentos finais. Estou pronto para os argumentos finais. Então, vamos lá. Começamos agora com Augusto, seus argumentos finais. Augusto, por favor. Um grupo de pesquisadores hoje divulgou uma informação que me deixou extremamente preocupado. Pesquisadores esses da PUC do Rio de Janeiro, da USP e da Fiocruz. Através de cálculos matemáticos bastante ponderados, segundo eles, eles afirmaram que o número de infectados no Brasil pode ser 12 vezes maior do que o número oficial. Isso daria, gente, um número aproximado de 250 mil casos hoje no Brasil. Isso é gravíssimo. Gravíssimo por quê? Porque todas as medidas que a gente pode pensar em implementar para sair desse isolamento e para começar a ter uma vida normal, elas passam exclusivamente, num primeiro momento, para se fazer testes, para a gente ter uma noção
mais certa de quantos infectados a gente tem. O Brasil tem índices baixíssimos de teste. Nós, segundo dados oficiais, e esses dados o Ministério da Saúde tem até dificuldade de informar, mas aproximadamente nós fazemos cerca de 300 testes por milhão de habitantes. Esse número comparado a outros países é muito baixo. Para vocês terem uma ideia, Coreia do Sul, 10 mil testes para cada milhão de habitantes, Estados Unidos 8, Peru 2, Chile quase 5 mil. Se a gente não conseguir testar as pessoas para ter um panorama exato do que está acontecendo com o nosso país, a gente não consegue implementar as medidas que a OMS hoje disse que são necessárias para a gente começar a levar uma vida minimamente normal. E eu vou dizer apenas 3 delas, porque elas são bastante extensas. A transmissão do Covid precisa estar minimamente controlada. Como é que a gente vai saber se está controlada se a gente não sabe quantas pessoas estão infectadas? O sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar e isolar as pessoas. Como é que a gente vai fazer isso, mais uma vez, sem testes? E, por último, as comunidades devem estar amplamente educadas, engajadas e empoderadas. Com essa disputa entre Bolsonaro, Mandetta, OMS e negacionistas, como é que a gente consegue informar a população de uma forma digna? Então a gente tem ainda muito chão, a gente precisa correr com o tempo para menos pessoas morrerem em razão dessa pandemia. Augusto passou um pouquinho do tempo, eu só deixei, porque no debate, porque eu nunca passo do tempo. O Caio falou um pouco mais, mas por favor, Caio, as suas considerações. Eu teria que ser, vou ser o mais breve possível. O que o Dr. Augusto chama de negacionistas, né, isso é uma fração ínfima da população. Todo mundo conhece a extensão do problema da Covid-19. Né? Não são negacionistas, doutor, são trabalhadores perdendo a sua renda, ficando pauperizados, em algumas situações em que não existe, ou pelo menos a população não enxerga a lógica de uma quarentena radicalizada em municípios que não tem sequer um caso da doença. Já falamos isso. O que a população observa, além do oportunismo político ao qual eu já me referi, também o oportunismo fiscal, né? A farra da contratação sem licitação. A gente começa a ver pipocar na internet denúncias, né, de compras de materiais da saúde e também outros tipos de contratação do serviço público com valores absolutamente superfaturados. A gente começa a ver vários casos de abuso de autoridade por parte de prefeitos, por parte de governadores também. Então, esse é o ponto, né? Então, não são negacionistas, são simplesmente trabalhadores desesperados e ameaçados pela elite política desse país. E só para fechar, de fato, é muito importante a questão do teste que você abordou. Então, eu queria chamar a atenção do espectador da CNN que com os 3 bilhões de reais do fundo eleitoral, que não vai ser revertido para a Covid-19 por determinação exclusiva do presidente Rodrigo Maia, que se recusou a pautar o destaque apresentado pelo deputado Paulo Ganimi, pelo Partido Novo, né, seria possível comprar 40 mil kits de teste e realizar 5 milhões de testes. Então, a gente já sabe aí para onde apontar o problema. É isso. O debate de hoje acabou, o grande debate de hoje acabou. Eu agradeço, Augusto, boa noite, obrigada. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Caio. Muito boa noite, Mona Lisa. Boa noite ao espectador da CNN. Obrigada. É isso. E você já sabe que a CNN é o canal do debate, que dá voz a todas as opiniões.